Senhor, amados. Deus continue nos abençoando nesta noite. Louvores maravilhosos. Os irmãos nos apresentaram. Eu gostaria de convidar os amados que abrissem a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, um salmo muito conhecido. Muitos até sabem esse salmo decorado. Quando estava meditando na palavra do Senhor, eu fiz um questionamento para o Senhor. Eu tenho essa intimidade com Deus e eu falei: Deus, mas Salmos 23 é um salmo tão conhecido, que eu poderei passar de novo? Às vezes nós ficamos nessa expectativa de passar algo novo, de que os irmãos adquiram algo novo através da nossa prédica, através do que nós falaremos. Só que, na verdade, esse salmo ele não precisa de uma novidade. Ele se faz novo, porque é a palavra do Senhor, reveladora, que se revela dia após dia. E ele é tão atual quanto quando foi feito por Davi. E eu gostaria de meditar com você hoje nesse salmo, um salmo muito bonito, como já disse, alguns sabem até decorado. São 6 versículos só. As professoras de escola dominical geralmente usam muito esse salmo para poder ensinar as crianças, porque ele já começa com uma frase muito linda. A palavra do Senhor na RA, que é a primeira leitura que nós faremos, depois nós leremos novamente, na NVI. A RA é essa que a igreja fornece, da capa azul ou a capa vermelha, que você tem. Ela diz assim, está ali também, vai ser projetado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora nós vamos fazer a leitura na NVI, e você vai ver que a leitura muda um pouco. E eu gostaria de falar sobre isso também nesta noite contigo. A palavra na NVI está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glórias a Deus. Oremos, amados. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, Senhor e Rei celestial, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de, na tua presença, estarmos nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que assim como o pastor Rodrigo orou aqui, só ela, meu Pai, já é o bastante em nossas vidas, porque essa palavra, Senhor, ela é uma palavra de vida, é uma palavra que renova as nossas forças.
Por isso, Pai, conduz a tua igreja neste momento, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado a nós. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Que tudo, Senhor, que for falado nesta noite, venha diretamente do teu trono. Esconde, meu Pai, o homem no mais profundo, para que a tua glória brilhe neste lugar e que possamos ser abençoados pela tua graça, pelo teu poder, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós fizemos 2 leituras de um mesmo salmo. E o engraçado é que a mudança da tradução de uma para outra, uma atualizada, outra um pouco mais atual, ela muda, e ela muda muito. E eu escolhi ler essas 2 versões justamente por isso. Porque o que muda de uma para outra é algo primordial e que faz uma diferença muito grande, principalmente na concepção de fé que nós temos. Por quê? Aqui na RA, ela fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esses salmos, ele é muito poderoso. Os nossos irmãos católicos têm até o hábito de deixá-lo aberto sobre uma cabeceira, ou esse ou o Salmo 91. Mas o Salmo 23 é um salmo que ele é muito poderoso e ele tem essa consideração justamente por essa entrega. O salmista, quando ele começa esse salmo, ele começa trazendo a nós uma mensagem que tem que ser uma verdade diária, na minha e na sua vida. A mensagem é qual? A parte A do versículo. O Senhor é o meu pastor. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer jamais. Não podemos esquecer quem é o nosso pastor. O nosso pastor é o mesmo que criou o céu, a terra, o universo, fez tudo que existe. É esse o nosso pastor. E é essa verdade que fica implícita já na introdução desse texto. Ela já fica implícita a nós. Quem é o nosso pastor? É esse Deus, que em Apocalipse não é só Senhor, mas é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Essa é uma verdade que nós jamais deveremos esquecer. Quem é o seu Senhor? E o Senhor é aquele que tem sobre o seu servo um domínio. É aquele que tem sobre o seu servo o peso de ter o controle sobre ele. Então, quando o salmista faz essa afirmação, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: eu sou do Senhor. O Senhor é o meu pastor. E ele faz essa analogia de pastor, porque isso era algo que ele tinha como experiência na sua vida. A Bíblia nos traz o relato de que nós falamos, a boca fala o que o coração está cheio. E muitas vezes, irmãos, nós temos isso como uma verdade na nossa vida. Nós falamos, até mesmo em pregações, muitas vezes nós somos inspirados por algum momento que nós estamos passando em nossa vida. E eu falo isso com propriedade porque nessa semana eu tive um dilema com o Senhor. Eu estava falando com o Senhor depois de ter uma notícia muito triste na nossa família. A minha irmã Vanessa, ela nessa semana, ela perdeu o filho que ela estava esperando. Ela estava de 4 meses de gestação. Seria o 5º filho. E ela perdeu o seu bebê. Isso é uma coisa que impacta muito a vida de uma mulher. Não só da mulher, do seu marido também, da família como um todo. Mas a mulher, em priori, porque é ela quem está carregando. Ela quem está sentindo a emoção de estar com um bebê no seu ventre. E a perca desse bebê traz um sofrimento muito grande. E quando eu fiquei sabendo, eu não falei nada. Minha esposa me comunicou, eu simplesmente abaixei a cabeça e automaticamente comecei a orar. E a minha oração foi mais ou menos trazendo a isso também a memória, esse salmo.
E eu falei: Senhor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor não permitiu que essa gestação fosse até o fim, o Senhor sabe os motivos. Mas conforta, consola, introduz sobre ela o seu poder neste momento, para acalmar o seu coração. E eu fiquei já com isso na cabeça, e depois que eu orei, comecei a meditar nesse salmo, e fiquei sabendo que iria pregar, e foi automático. Eu falei: é esse o salmo, vamos falar sobre ele. E esse salmo, ele é muito lindo, porque ele tem todo um bojo revelador, nesses 6 versículos. Esses versículos, alguns teólogos acreditam, que foram escritos por Davi, já na sua velhice, já quando ele estava um pouco mais velho. E tudo que ele fala nesse salmo, seriam lembranças daquilo que ele tinha vivido. Por isso, falei, a sua boca fala do que o coração está cheio. E ele tinha muita lembrança no seu coração, na sua mente, do tempo que ele ainda era um pastor de ovelhas. Ele estava no campo, onde ele tomava conta. E naquele tempo, irmãos, não era uma coisa tão simples. Ser um pastor de ovelha era uma coisa muito árdua. Ele era um jovem, a Bíblia diz, quando ele já tinha tamanha responsabilidade. Ele teve que lutar com vários animais selvagens para proteger aquele rebanho. A Bíblia relata isso. Era um trabalho muito árduo de ser feito, mas era um trabalho que trazia ao coração de Davi muita alegria, porque ele conseguia fazer no seu trabalho algo maravilhoso. Ele salmodiava os cânticos ao Senhor, ele glorificava o Senhor, mesmo num trabalho tão árduo. E Deus reconheceu isso de tal forma que o ungiu como rei de Israel. E esses versículos, eles foram escritos mais ou menos nesse contexto. Um contexto de velhice, em que ele tem muita lembrança no seu coração, trazendo à tona e fazendo o seu coração se alegrar de um modo maravilhoso. Porque esse salmo é um salmo de confiança. Os outros salmos, eles são salmos de esperança, são salmos em que ele já começa falando para o Senhor: ô Senhor, tem misericórdia de mim. Esse aqui não, ele já começa com essa paulada: o Senhor é meu pastor. Ele já começa com essa afirmação: o Senhor é o meu pastor. Por mais que eu tenha vivido uma vida muito tumultuada, porque Davi teve momentos bons na sua vida, mas ele teve muitos momentos de sofrimento. Davi passou por uma crise familiar, onde sua família foi ruída, seus filhos se mataram. Ele passou por muito momento de dificuldade, e tudo isso estava aqui, gravado na sua memória. E nesse momento ele começa dizendo isso. E por que eu fiz questão de ler nas 2 versões? Porque ele segue dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A NVI, ela faz uma correção, acredito eu, nesse termo que é usado na RA. Alguns acreditam que isso é uma correção mesmo na tradução, que a tradução literal seria essa que está na NVI: de nada tenho falta. E eu gosto de pensar assim também, que a tradução original, no momento em que Davi estava pensando, justamente era isso: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Porque ele começa com essa entrega do Senhor meu pastor. E quando ele fala e de nada tenho falta, ele está fazendo uma outra afirmação: eu posso perder tudo na minha vida. Eu posso perder bens, posso perder a coroa, posso perder os filhos, mas tendo o Senhor como meu pastor, de nada terei falta. Por isso eu acho tão revelador essa palavra, porque ela traz ao nosso coração uma inspiração. Amados, é muito comum. Nós somos servos de Deus. Somos filhos desse Pai tão amoroso e bondoso, de misericórdia que se renova dia após dia. Mas levante a mão aqui, quem não tem problema.
Levante a mão se você não tem problema. Não tem como não levantarmos a mão, porque todos nós passamos por momentos difíceis, por problemas, por dificuldades. Mas o que Davi está mostrando para nós, nesse salmo, nesta noite, é justamente isso. Independente da adversidade no seu caminhar, independente da adversidade na sua vida, você tendo o Senhor como seu pastor, nada você terá falta. Porque há uma desvirtuação nessa apresentação quando nós lemos ela na RA. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse versículo em especial, ele é usado por uma teologia chamada teologia da prosperidade. E eu vejo desta forma enganosamente. Porque ela traz uma inverdade. Ela traz o pensamento de que nada me faltará porque agora eu sou do Senhor. Então não me faltará o carro do ano, não me faltará o dinheiro na carteira, não me faltará os bens materiais. A apresentação desse versículo muitas vezes é desvirtuada malignamente dessa forma. Malignamente, irmãos. Porque a apresentação de um versículo bíblico tão lindo, você desvirtuar de modo que traz aquilo que o seu coração quer como uma verdade inspiradora de Deus na sua vida, chega a ser vergonhoso. Desculpe-me a colocação dessas palavras com um peso e um teor muito forte, porém, não dá para se olhar para esse texto e pensar nessas coisas diferente. Nós pensamos que o Senhor é tudo em nossa vida. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor é a nossa coroa, é a nossa glória. Ele é a nossa bandeira, o nosso baluarte. O Senhor é tudo que nós temos. Podemos perder tudo na vida. A única coisa que não podemos perder é o Senhor, como nosso Salvador, como nosso mestre, como nosso pastor. Tem muitas pessoas que tomam esse versículo até como uma brincadeira para falar com o pastor. O Senhor é meu pastor. Quantas vezes pastor Rodrigo, pastor Geraldo, não já ouviu? Não, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Algumas pessoas até brincam conosco falando essas coisas. Chega a ser cômico, ter um teor até hilário, mas esse versículo aqui, irmãos, ele traz muito mais do que isso. Ele traz uma revelação que tem que estar estampada em nosso coração. Eu não vou ter falta de nada na minha vida. E Davi, ele falava isso com propriedade, porque ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha essa experiência na prática, com a mão no arado. Ele tinha ali aquela experiência marcada em sua vida. Ele foi um pastor. E ele sabia o que ele fazia pelas suas ovelhas. Ele não só tomava conta. Ele era um pastor, e naquela época, o pastor não era como hoje, que tinha ali o seu cercado, o seu campo em especial, onde ele iria levar a sua ovelha, e ela iria comer, se alimentar, e tudo certo. Não, os pastores eram nômades, eles viviam em pequenas viagens, eles tinham que levar o rebanho cada dia a um lugar diferente, eles não ficavam no mesmo lugar. E ao levar o rebanho aos lugares, ele passava por muitas situações adversas. Ele passava por vales, como a palavra diz. Ele passava por lugares bem estreitos, por veredas pequenas. Ele tinha o perigo de coiotes, lobos atacarem o seu rebanho. E ele tinha em sua mão uma vara e um cajado. E todas essas referências são usadas nesse texto, trazendo a nós o que Davi estava enxergando. Ao falar nesse texto tão lindo, ele estava enxergando tudo isso, a sua vida, como um pastor. E fazendo a analogia do cuidado que ele tinha com aquelas ovelhas que ele tanto amava. O mesmo cuidado que Deus tinha por ele, e estendo hoje por nós. Nós somos
as ovelhas desse pastor. A ovelha, irmãos, ela tem uma particularidade muito especial. A ovelha, ela foi o segundo animal a ser domesticado. A ciência diz que ele foi o segundo animal. O primeiro foi o cachorro. O segundo animal a ser domesticado foi a ovelha. A ovelha é algo tão especial porque a ovelha, ela demonstra toda a mansidão que você pode achar sobre a face dessa terra. A ovelha, ela não ataca. A ovelha, ela não te prejudica, ela não te faz mal. A ovelha, ela só tem coisas boas. Ela tem a lã, que fornecida ao humano, se torna roupas, se torna um algodão, se torna várias coisas especiais. A ovelha, ela é muito especial. E quando nós fazemos essa analogia do Senhor pastor que cuida, e nós como ovelhas, é mostrando também a fragilidade que nós temos. E que Deus conhece, que somos tão frágeis. E por isso, a representação sequente desse capítulo, que vai falar que o pastor usa duas ferramentas. E as duas ferramentas são quais? A vara e o cajado. E cada uma também tem o seu motivo. Mas vamos explanar então esse capítulo aqui, bem pausadamente, para nós entendermos versículos por versículo. O primeiro versículo fala desse Senhor que tem o poderio sobre a minha e a sua vida. E fala também que se nós tivermos isso como verdade, se nós tivermos isso aliançado em nosso coração, nada nós teremos falta, porque Ele é tudo o que nós precisamos em nossa vida. Se nós tivermos já isso como certo e como verdade, nós vamos ao versículo 2 que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e na RA tranquilas. Essa figura, imagino eu que Davi estava imaginando o que ele fazia ali com aquelas ovelhinhas quando ele chegava em um terreno novo, verdinho, bonito, e que ele via que ali elas iriam se alimentar. Ele soltava elas à vontade, e a sua alegria era regozijar-se vendo aquelas ovelhinhas pulando, se alimentando, e depois de se alimentar tão bem, deitadas, descansando em um campo aberto, sem medo de nada. Como eu falei, havia muitos perigos, irmãos, porque a ovelha é mansa, ela não ataca. Se vem um predador, o que ela vai fazer é gritar. Ela só iria gritar, ela não faria mais nada. Mas neste momento, olha só a figura que Davi está imaginando. Olhe só o que Davi está vendo. Veja como Davi, a visão de Deus para mim e para você. Nós passamos por perigos todos os dias. E muitas vezes, irmãos, muitos de nós saímos até mesmo dos nossos lares sem fazer uma oração. Não estou acusando ninguém, nem apontando ninguém de falha. Eu estou falando que muitas vezes a nossa confiança é tanta que nós esquecemos até de orar. Nós esquecemos até de agradecer por mais um dia, abrir os olhos sobre essa terra. Isso é uma coisa, irmãos, que nós temos que pensar. Porque se o Senhor é nosso pastor, qual é a primeira coisa que nós devemos pensar? Quem provê o alimento à ovelha? É o pastor. Quem provê a água para a ovelha? É o pastor. Automaticamente, o pastor tem que estar na nossa mente em todos os momentos. Ao acordar, ao deitar, nós agradecemos ao Senhor. E nós ficamos tranquilos, porque temos o Senhor ao nosso lado. É essa a figura de Davi, quando ele mostra isso. É aquela visão das ovelhinhas no campo deitada, tranquila, mesmo em meio a tantas coisas que poderiam acontecer. Elas estão tranquilas. Mas porque elas têm poder, porque elas são fortes? Não. Porque elas estão com o seu pastor.
Se você faz isso, se você sai da sua casa, acreditando em você mesmo, não, é só mais um dia normal, mais um dia de trabalho, vou ir trabalhar e acaba se esquecendo de orar, reveja os seus conceitos, reveja a sua vida, ligue-se ao pastor, porque o único modo de você ter tranquilidade e descanso na sua vida é estando com o pastor ao seu lado. Amém? Versículo 3 diz assim: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que coisa impressionante. Ele guia pelas veredas, aquilo que eu falei, os espaços pequenos. Os pastores, por serem nômades, por ter que ir a cada local diferente, dia após dia, eles tinham que tomar alguns caminhos até alternativos, para não cansar a ovelha. Para que a ovelha não ficasse cansada, ele tinha que cortar um caminho, fazer um caminho secundário, usar um caminho diferente, um caminho até que muitas vezes era estreito. E aqui eu quero trazer mais uma vez a nossa vida, essa analogia desse caminho estreito. Muitas vezes, irmãos, você está passando por um caminho estreito na sua vida. Muitas vezes você está em um momento em que você está passando por um caminho que, se você tropeçar, caiu. E é por isso que o pastor anda com a vara e com o cajado. Porque a vara, ela serve para açoitar, corrigir, para que a ovelha não desvie do caminho e caia nessa vereda tão curta. Ele coloca ela de volta. Alguns historiadores dizem que ela também era usada como guia para as ovelhas. O pastor ficava à frente e colocava a vara no dorso, aqui, sobre os ombros da ovelhinha. E falava: vem, 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 para ela ir retinha. E as outras iam seguindo a mesma trilhazinha dessa ovelha guia. E quando uma caía no buraco, quando ela tropeçava e caía em algum buraco, o cajado, ele pegava com o cajado e puxava novamente. O que traz isso à nossa vida? Há momentos que nós estamos andando por veredas muito estreitas, em que estamos passando, como nesse momento, um episódio excepcional de pandemia, algo que não acontece há muito tempo. Nós estamos passando, nós estamos escrevendo a história, e nós estamos passando por um momento de dificuldade tão grande, que não permite que nós abracemos uns aos outros, que não permite que nós estejamos comemorando aniversário, casamento, e todas as outras coisas que nós gostamos juntos, porque é um vale, é uma vereda muito curta, e se nós vacilarmos, nós vamos cair. O Senhor, às vezes, Ele usa essas veredas, irmãos, mas Ele não usa com um propósito maldoso, para que nós fiquemos com medo e não caminhemos mais. Pelo contrário, muitas vezes o Senhor usa essas veredas estreitas na nossa vida, porque se nós vamos no campo aberto, nós vamos cansar, a distância será maior, e nós vamos chegar lá cansados. Quantos irmãos não saem da fé no meio da caminhada, não cansam no meio da sua jornada? Porque a primeira vez que passa por um valezinho, porque a primeira vez que passa por um caminho estreito, aquilo já esmorece. E o Senhor usa esse vale para nos fortalecer. Ele usa esse caminho estreito para nos fortalecer. A sequência desse salmo vai dizer justamente isso. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mostra mais uma vez essa confiança. Mas aqui não só uma confiança estreita, porque lá na NVI,
Esse versículo em especial também, ele é apresentado de outra forma. Ela está escrita assim, ó: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A NVI mostra novamente uma revelação desse texto que está um pouco oculta a nós. Ela fala, ainda que, como uma possibilidade. Na NVI, ela já fala, quando eu passar. Ou seja, você vai passar por vales na sua vida. Você vai passar por vales, e esses vales, eles são muito perigosos. Os vales, eles vêm na nossa vida no momento em que nós não esperamos. E os pastores, muitas vezes, passavam por esses vales, e eles não tinham opção. Porque o vale é o quê? É um declínio muito grande, um declive, do lado do morro, do outro lado do morro. E qual era o perigo de morte, de sombra e de morte, desse vale em especial? Haviam muitos perigos. Um, eram os predadores da ovelha atacarem no momento em que eles estão encurralados. O pastor teria que se esforçar muito para não perder uma ovelha. E a ovelha é muito especial para o seu pastor. Isso é messiânico, porque Jesus diz que ele é o bom pastor. E ele ainda diz mais, o bom pastor dará a sua vida pelas suas ovelhas. A ovelha é muito importante para o pastor. E Davi sabia disso. E ele coloca isso como um cuidado de Deus pela minha e pela sua vida. O vale estreito, ele trazia esse perigo, mas não só esse. O perigo eminente de uma chuva muito forte. Se chovesse muito, como era algo acentuado abaixo, ele iria ter que passar ali muito rápido, porque se chovesse muito, a água subiria e todas as ovelhas seriam perdidas. Davi sabia disso. E os pastores sabiam disso. Mas eles tinham que passar por esse vale. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter que passar por vales. E isso não é opção minha, não é opção sua. Isso é opção de Deus, que é o nosso pastor, que nos conduz. Talvez você esteja num vale hoje. Talvez você esteja em uma situação de vale hoje na sua vida. E você não entende por que você está. Mas tenha em sua mente uma coisa: o bom pastor está com você nesse vale. E ele vai passar com você nesse vale. E lá do outro lado, você vai regozijar, cantando um hino de vitória. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Vamos finalizar então esta palavra, porque ela prossegue dizendo: preparas para mim uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, até que meu cálice transborde. Aqui esse texto muda totalmente, porque nesse momento do vale de sombra de morte, alguns teólogos acreditam que Davi não está falando somente deste vale, mas ele está também pensando na sua morte já, de antemão. E ele está tendo o Senhor como seu pastor, e ele sabe que até ali o Senhor estará com ele. E ele vai continuando dizendo que o Senhor, ele prepara uma mesa perante os inimigos. Sabe o que é isso aqui, irmão? Para mim, para a sua vida? É você ter a certeza que muita gente não acreditava no seu ministério, por exemplo. Muita gente não acreditava que você seria fiel ao Senhor. E é essa passagem que traz essa revelação. O Senhor, ele prepara uma mesa em que as pessoas olham e falam: meu Deus, como pode? Aquele é o Magela mesmo? Aquele é o Rodrigo mesmo? Na presença do Senhor fazendo isso, um culto online, está ali na telinha, falando de Deus mesmo. Essa é a mesa que Deus prepara para você. Ele te levanta e faz com que as pessoas reconheçam que você agora pertence a esse bom pastor. E para finalizar, ele fala que Deus unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Aqui eu quero só acrescentar uma coisa para mim e para a sua vida. Nosso tempo já está avançado. Quando ele fala que Deus está ungindo a sua cabeça, é a imagem de um copo, como ele está cheio, ele se transborda. É justamente o que Deus faz quando nós nos convertemos a Ele. O Senhor, Ele não quer somente te ungir para que você seja abençoado. Ele quer te ungir de tal forma
que transborde, para que as pessoas que são próximas a você sejam alcançadas pela mesma unção. O que esse pastor quer não é só resgatar você como ovelha, ele quer resgatar todos que estão aos seus lados, que estão próximos a você. Ele faz com que isso seja estendido. E finalizando, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A bondade, a fidelidade do Senhor, ela jamais muda. Ainda que você ande por um vale de sombra e de morte, ainda que você passe por qualquer dificuldade na sua vida, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão, se você tiver esse pastor como Deus da sua vida. Que essa palavra encontre espaço no seu coração e assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém?